Já aqui comigo no estúdio, Elivaldo Barbosa e já também deputado federal Marcelo Castro do PMDB. Muito bom dia, deputado. Muito bom dia, Elivaldo. Bom dia, Tiago. Bom dia, deputado Marcelo. Bom dia a você que nos acompanha. A gente começa o ponto de vista de hoje com uma entrevista com o presidente regional do PMDB, o partido que em nível federal fechou questão em relação à reforma da Previdência. Vota favorável à reforma. E a gente começa perguntando ao deputado Marcelo, o senhor vota com o partido? O PMDB reuniu-se essa semana na sua executiva e fechou questão em relação à reforma da Previdência. Isso é mais uma sinalização para os outros partidos da base do governo para poderem agir também. Porque o que é que tinha alguns partidos dizendo? Ora, se o PMDB, que é o partido do presidente, não fechar a questão, como é que nós vamos exigir dos outros partidos? A verdade que a gente precisa ser dito para a sociedade piauiense, para a sociedade brasileira de uma maneira geral, é que a reforma da Previdência é uma necessidade imperiosa. Não é questão de ideologia, não é questão de opinião, é uma questão de números. Como a Previdência do Brasil está hoje, ela não se sustenta. E é simples entender. Todos os países do mundo, todos, sem exceção, ou já fizeram, ou estão fazendo, ou vão fazer uma reforma da Previdência. Pelo fato muito auspicioso, muito alvissareiro, que está acontecendo em toda a humanidade. O povo vivendo mais. Nós estamos vivendo mais, graças a Deus. É verdade. Ainda bem, né? Então, se nós estamos vivendo mais, qual é a consequência? Nós temos que contribuir durante mais tempo para poder viver aquele tempo aposentado. Isso é uma coisa óbvia. Eu fiz, na época da votação da PEC da Bengala, eu fiz um levantamento da década de 50. Naquela época, a vida média do brasileiro eram 43 anos. Gente, nós não vivíamos nada. Todo mundo morria com 30 e tantos anos, 40 anos de idade, já estava morrendo. O IBGE, na semana passada, vocês viram a pesquisa que foi publicada, nós estamos vivendo, em média, no Brasil, 75,8 anos. 75, arredondando, 76 anos é a vida média do brasileiro. Sendo que os homens vivem 72 e as mulheres vivem 79. E outro fato também que está interferindo diretamente na Previdência é que na década de 60, as mulheres tinham, em média, 6 filhos. Era comum você encontrar famílias com 10 filhos, com 13, com 20, com 15, com 8. A minha casa mesmo eram 7 filhos, né? Somos 7 irmãos. Então, a média eram 7 filhos. Hoje, as mulheres estão tendo 1,75 filhos. O que é que significa isso? É que nós estamos jogando mais gente na aposentadoria e estamos botando menos gente no mercado de trabalho. Para contribuir. Para contribuir, para sustentar aqueles que estão aposentados. Então, essa é uma questão matemática. Qual é o grande problema hoje? Falando aqui com toda franqueza, com toda sinceridade. É que o governo perdeu a batalha da comunicação. E no próximo ano tem eleição. E os parlamentares ficam receosos. E por que perdeu essa batalha? E um outro problema, Elivaldo, é o seguinte. Esse governo, embora seja o nosso governo do PMDB, é um governo que entrou no governo com um trauma social, teve o impeachment da Dilma, tudo isso traz uma repercussão. Esse tema, reforma da Previdência, é um tema que não foi debatido na eleição. Então, é preciso que nessa eleição agora seja um tema debatido pelos candidatos, com franqueza, com transparência, com a sociedade, para que o próximo presidente da República chegue lá, autorizado pela sociedade, para fazer uma reforma profunda que o senhor está colocando, deputado, é que não seria mais possível e razoável impor essa discussão nesse momento? Teria que ficar para o próximo presidente? O sentimento hoje, que está na Câmara, vocês sabem que lá no Congresso, o Elivaldo acompanha sempre, é uma onda. Então, a gente fica medindo a temperatura. Tem hora que está favorável, tem hora que está desfavorável. Nesta semana, o ambiente era bastante desfavorável. A convicção, pelo menos assim, que permeava os parlamentares,
é de que a reforma terminará não sendo votada este ano. Né? Por quê? Porque o governo não está conseguindo contar o número de votos para levar a proposta por segurança. E, evidentemente, todo mundo não quer se queimar por uma causa em vão. A pessoa quer ir votar e ver a consequência. Para votar para perder, ninguém quer fazer uma situação dessa. Então, estou falando aqui com toda a transparência, com toda a franqueza. A reforma da Previdência é necessária, não há como o país sobreviver desse jeito. A gente tem, todos os países do mundo têm idade mínima de aposentadoria. Então, isso é uma coisa importantíssima que está sendo proposto. E mais, a nossa proposta, a proposta de idade mínima, ela é muito espaçada. Por quê? Terminando a reforma da Previdência, qual é a idade mínima para a pessoa se aposentar? 55 anos para o homem, 53 para a mulher. Aí, com 2 anos, aumenta um ano, passa para 56 anos o homem, 54 a mulher. Com mais 2 anos, passa para 57 o homem, 55 a mulher. E assim até daqui a 20 anos, em 2038, é que vai chegar a idade de 65 para o homem e 62 para a mulher. Mas a sociedade toda está entendendo que aprovou a reforma, no outro dia só se aposenta com 65 anos. Não, vai se aposentar com 65 anos daqui a 20 anos, aumentando 1 ano no tempo de aposentadoria, na idade para aposentadoria, para cada 2 anos transcorridos. Deputado, e por falar em onda, na política local permanece um ambiente de indefinição ou de disputa de partidos governistas em torno da composição da chapa majoritária. Curiosamente, são 4 grandes partidos e são 4 importantes cargos. Mas há um imbróglio aí muito grande em relação, por exemplo, à indicação da vice-governadoria entre o Progressistas, que já disse que vai buscar até o fim a permanência do partido nessa condição, e o PMDB, que vincula a permanência na base, o apoio à reeleição do governador Wellington Dias, a presença na chapa e especificamente na vice-governadoria. Como é que o senhor pretende conduzir o PMDB nesse debate? Elivaldo, eu acho que aí tem um problema de foco, que é o seguinte: uma eleição, os políticos mais experientes, mais vividos, sempre diz: olha, gente, eleição a gente faz de uma por uma. Um erro muito comum que os políticos cometem é quererem fazer uma eleição pensando na próxima, ou seja, fazer 2 eleições numa só. Ou querer fazer uma eleição olhando para o retrovisor. Não, a passada foi assim? Não. Cada uma no seu tempo. Então, 2014 era uma realidade completamente distinta da realidade de hoje. O Wellington era um bom candidato, tinha uma grande popularidade, junto com o Lula, com a Dilma, aqui no Piauí, mas não tinha muitos partidos do lado dele. Eram pouquíssimos os partidos. Então, foi fácil compor, pelo contrário, ele teve dificuldade de compor quando o João Vicente Claudino desistiu da candidatura de senador. Então, tinha muita vaga e tinha pouco partido. Agora, 2018, a situação é completamente distinta. Nós temos muitos partidos e temos poucas vagas. Então, é evidente que, numa situação como essa, as vagas têm que ser distribuídas contemplando o maior número de partidos possíveis. Quantos partidos nós somos hoje? Eu não sei exato, mas com certeza mais de 10, uns 15 pelo menos, exatamente, estão do lado do governo. Então, o razoável é o quê? É que essas 4 vagas majoritárias, uma de governador, uma de vice, 2 de senadores, contemplem o maior número de partidos. Um partido como o PMDB, que tem um senador da República, um deputado federal e um suplente de deputado federal com 80 mil votos. Então, podemos dizer 2 deputados federais em termos de quantidade de votos. Densidade eleitoral. Que tem 7 deputados estaduais, 6 apoiando o governo. E um partido desse não vai participar da chapa majoritária, eu acho isso, assim, de certa forma, até uma desconsideração, está entendendo? Uma avaliação, pelo menos uma avaliação política completamente errada. É uma questão fechada, deputado? Esse partido tem que ser chamado por todos. Não, PMDB, você tem que estar junto conosco aqui, essa vaga é sua, tome aqui.
Nós temos que ser chamados, né, de todas as maneiras, porque é importante a participação do PMDB. E, evidentemente, que o PMDB tem uma grande afinidade com o Wellington Dias, que vem desde 2002, que nós fizemos as campanhas juntos em 2002, fizemos em 2006, fizemos em 2010. De 2002 para cá, nós só divergimos em 2014. Por uma razão muito justa, que o PMDB tinha candidatura própria, só isso. É uma questão fechada hoje, presidente, que o PMDB não abriria mão dessa vaga de vice, no cenário que está posto para hoje? E o lugar é na vice mesmo? Eu não gosto assim, dessas palavras assim, peremptórias, definitivas. Se ultrapassar esse risco aqui, eu meto a mão na sua cara, não é o meu. Sua Pode ser o perfil. Não é o meu estilo. Mas eu digo que a participação do PMDB é uma participação decisiva, importantíssima, sob todos os aspectos, né? A tradição, o nome, a importância, a quantidade de votos que o partido tem, as lideranças, né? Se compor hoje uma chapa no Piauí e não pensar que o PMDB vai participar da chapa majoritária, eu acho impensável isso e inadmissível. E o principal obstáculo é o progressista? O senhor acha que o governador terá condições políticas de resolver esse impasse? Aí vem o raciocínio que eu disse. Aí nós já estamos misturando a eleição passada com a eleição de 2018, com a eleição futura de 2022. Então quem faz isso, na sua avaliação, é o progressista. Isso fica difícil para a gente equacionar. Se a gente pensasse só em 2018, ficaria mais fácil, né? Mas um diz, não, nós vamos repetir a chapa de 2014. Vai repetir por quê? Qual a razão lógica de não repetir a chapa? Não é razoável esse raciocínio? Não, porque a realidade de 2018 é completamente diferente de 2014. Ah, mas nós precisamos disso porque em 2022, gente, 2022 a gente não sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos nem se estaremos vivos em 2022. Está entendendo? Vamos fazer essa eleição, vamos eleger o Wellington Dias, que é um bom camarada, que todo mundo gosta, respeita, bem intencionado, que trabalha incansavelmente, está entendendo? Vamos reeleger o Ciro Nogueira, que faz um bom trabalho como senador da República, e vamos dar espaço para os outros que estão contribuindo. E a indicação do PMDB é o deputado Temístocles, essa pedida é fechada no partido? Sem nenhuma questão. É inquestionável isso daí. Não há outra alternativa? Não, o deputado Temístocles é o nosso candidato e o PMDB luta, reivindica e trabalha para emplacar o deputado Temístocles Filho como vice-governador do Wellington Dias. Essa é a chapa que nós lutamos e trabalhamos. Tá certo. Quero agradecer, então, ao presidente regional do PMDB, deputado federal Marcelo Castro, pelas informações que trouxe a notícia da manhã. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Sempre às ordens. Nós vamos ao intervalo comercial. Ele vai... Pois não. Na cidade verde, antes do Natal, então desejar um bom Natal para as famílias piauienses, com muita paz, com muita harmonia, com muita felicidade. Então, no começo do mês, acho que você ainda vem ainda daqui do Natal. Tomara, né? Convite vai ter, certamente. Muito obrigado, deputado Marcelo. E assunto também, né? Assunto também, certamente.